Olá, meus queridos, beleza? Vamos lá para mais uma aula de geografia com o professor Paulo Zuccolotto. Essa é a nossa aula de número 10, né? Nessa aula nós vamos trabalhar a chamada divisão internacional do trabalho. Pois bem, meus queridos, quando nós falamos da divisão internacional do trabalho, nós temos que entender que essa divisão ela se dá, né, nos diferentes processos de produção, né? Ou seja, de como que os países, ao longo de sua história, né, foram desenvolvendo seus processos de produção. E aí é a hora que nós vamos começar a entender que esses processos de produção, eles vão produzir uma determinada hierarquia, dentro até mesmo de, vamos dizer assim, de uma certa passagem de tempo. Então, por exemplo, se nós pegarmos a época das grandes navegações, nós tínhamos os países que eram colonizadores e os países que eram colonizados. E aí, isso daí eram os primórdios do capitalismo, chamado capitalismo comercial. E aí, ou seja, havia a relação entre metrópole e colônia. Essa relação de produção entre metrópole e colônia é a chamada divisão internacional do trabalho. E aí, com isso, na atualidade, vai estar produzindo a figura dos países ricos, dos países subdesenvolvidos industrializados e dos países periféricos, né, os países, né, que, vamos dizer assim, apresentam uma economia menos representativa. Então, cada país ele vai ter, entre aspas, reflexo do seu contexto histórico. Então, quando nós pegamos a DIT fazendo uma análise capitalista, nós vamos dividir essa DIT, né, nas três etapas que estruturaram o capitalismo. A DIT no capitalismo comercial, por exemplo, era a relação, né, onde a metrópole, né, mandava para a sua colônia produtos manufaturados, enquanto que a colônia mandava para a metrópole, né, por um preço muito mais baixo, metais preciosos, especiarias, escravos, entre outras. E aí, né, você tinha, entre aspas, né, uma DIT, que é a chamada DIT, né, a velha DIT. Né? Então, quando nós falamos já do capitalismo industrial, entra a figura da DIT clássica, né, onde você vai ter que os países, né, vamos dizer assim, mais ricos, eles mandavam para, vamos dizer, os países que antes foram colônias, mandavam para eles produtos industrializados, enquanto que esses países, né, agora, né, não mais colônia, mas num contexto, né, de clássica, eles vão estar mandando para os países ricos e desenvolvidos matéria-prima e bens primários semi-produzidos. Já no capitalismo financeiro, nós temos a chamada nova DIT, onde os países ricos vão estar mandando para os países que antes eram as colônias investimentos, empréstimos, tecnologia, enquanto que esses países antes colônia, né, devolvem para os países ricos e industrializados produtos primários, semi-industrializados, né, aonde você vai ter aí, né, uma mão de obra pouco tecnológica para a produção de tal bem. Né? E aí, assim sendo, é quando nós vamos começar a perceber que essa relação, né, é uma relação que ela foi se perpetuando ao longo da história. E aí é quando você vai ver que agora os países subdesenvolvidos, né, eles vão estar, vamos dizer assim, dentro de um contexto de relação, mandando de volta para os países ricos juros, né, lucros, né, e produtos agora industrializados, uma vez que as multinacionais agora ali se instalam nestes países. Então, a DIT tradicional, né, que é aquela do chamado capitalismo, né, das grandes navegações, o capitalismo comercial, né, deu-se após o século XVI, né, onde você vai ter, né, aquela busca por novas frentes econômicas, né, por busca por novos pontos de colonização. E a gente tem que lembrar que quando nós falamos do processo de colonização, existiam as colônias de povoamento e as colônias de exploração. A relação da DIT ela sempre se deu num contexto de relação entre colônias de exploração, ou seja, os países ricos colonizavam na forma da exploração. Né? E todos os países que foram colônias de povoamento hoje se encontram em um quadro estável econômico e até mesmo são potências econômicas. Diga-se de passagem, os Estados Unidos, diga-se de passagem, Austrália, Nova Zelândia, entre outros. Né? Porém, né, a gente vai começar a perceber que essa relação, né, ela tem uma certa complexidade. A partir do século XVIII, nós temos aí o processo de industrialização, as revoluções industriais. E aí é quando essas relações começam a se tornar
diferenciadas, onde nós vamos começar a perceber que os países agora iniciando sua industrialização vão estar mandando produtos industrializados de maior valor, enquanto que os países que, num contexto, foram colônias, eles vão estar voltando às antigas metrópoles a questão, né, de, vamos dizer assim, de produtos agrícolas semi-elaborados, né, e esses semi-elaborados, né, eles, infelizmente, vão estar apresentando, né, um valor comercial muito menor e que vai estar sempre mantendo ali essa diferença, essa disparidade, essa desigualdade. E aí, no século XX, né, nós temos a chamada, vamos dizer assim, a nova DIT, né, onde nós vamos ter um contexto aí de países industrializados ricos, né, como Estados Unidos, Japão, os países do território europeu, né, que vão estar, vamos dizer assim, distribuindo para essas outras nações, né, alta tecnologia, produtos, né, com um valor elevado, né, e um quantitativo de matérias-primas, né, muito pequeno, né, enquanto que os países, né, que viveram num contexto de exploração, eles vão estar agora ofertando uma mão de obra, vamos dizer assim, um pouco mais qualificada, né, e automaticamente, né, produtos, né, do setor primário já semi-elaborados. Então, nós vamos ver que essa DIT ela vai estar, conforme o tempo, ela vai estar passando por um processo, por uma evolução. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos começar a entender que a relação que nós temos atual, ela faz com que essa nova DIT ela promova uma grande desigualdade entre as nações. E essa desigualdade ela começou a ser mais efetiva a partir de meados do século XX, né, onde nós vamos começar a entender que os países que antes eram colonizados, eles começaram a se desenvolver. Né? Pegando, por exemplo, no caso o Brasil. Né? O Brasil, a nossa Revolução Industrial, ela foi muito tardia, ela foi de meados do século XX. Né? Nós não iniciamos a nossa Revolução lá no século XVIII. Tivemos a oportunidade, por incrível que pareça, tivemos. Né? Lá no século, né, meados do século XVIII, o digníssimo Irineu Evangelista de Souza, ele queria trazer para o Brasil a industrialização concomitante com a industrialização inglesa. Porém, infelizmente, nós ainda, à época, né, do Segundo Império, aí foi a hora que Dom Pedro II, né, ouvindo aí uma elite que o circundava, né, não aceitou as ideias do Barão de Mauá. Né, e eles falaram que a característica do Brasil era ser um país de produção primária. Então, só voltando, a nossa industrialização tardia nos colocou na condição, né, de um país periférico. Por quê? Porque para nós desenvolvermos a nossa indústria, nós não desenvolvemos tecnologia, conhecimento. Nós recebemos essa tecnologia, esse conhecimento, já vindo das nações que se industrializaram primeiro. Né? E por isso, a nossa periferização econômica. Então, né, a partir do advento da globalização, esses avanços técnicos, os avanços dos transportes, eles foram os grandes precursores dessa nova DIT. Aí é hora que nós vamos ver que a relação entre os países vai se dar de forma muito mais efetiva. Né? Nós vamos começar a perceber que a chamada terceira revolução industrial ela foi determinante, aonde hoje viagens intercontinentais de grandes navios ocorrem de forma muito mais rápida, né? Muito diferente, né, em processos passados e que foram evoluindo. E aí, com isso, né, nós vamos começar a entender que vai começar a haver uma diversificação, ou seja, essa nova DIT também ela vai trazer uma diferenciação até mesmo na questão do trabalho. Né? E aí é quando se tem a chamada divisão social do trabalho. O que vem a ser a divisão social do trabalho? A divisão social do trabalho é aquela galera que vai estar vendendo a sua mão de obra intelectual, o seu conhecimento. Né? Diferente da maioria da população, principalmente de países subdesenvolvidos e emergentes, que vão estar vendendo como força de trabalho
no caso aí, a força física e não a força intelectual. E aí, né, se nós pegarmos essas divisões do trabalho, temos a divisão social do trabalho, até mesmo a divisão sexual do trabalho, e infelizmente ela acontece, né, que é uma visão muito deturpada, né, ao colocar que a mulher, né, ela de forma produtiva ela é diferenciada do homem, e isso não existe. Mas, né, nós temos que entender que fora algo trabalhado em um contexto passado. Então, desta forma, né, essas divisões, essas especializações, elas vão estar influenciando o processo produtivo, né, de cada nação. Ou seja, aquelas nações que estão emergindo economicamente estão começando a desenvolver tecnologia, porém aquelas nações que ficaram mais para trás, que foram apenas colônias de exploração e que, diferentes de nações como Brasil, China, né, Índia, entre outros, tiveram um alavancamento econômico, essas nações, infelizmente, né, não vão estar, né, ascendendo, né, a um crescimento, a um desenvolvimento. E aí, né, falando um pouquinho da questão, né, do capitalismo, nós temos que entender que o capitalismo, né, teve sua estruturação no chamado capitalismo comercial, industrial, financeiro monopolista, né, que é o que vivenciamos na atualidade, e o informacional. Né, o informacional, como eu havia dito no começo da aula, é aquele capitalismo voltado especificamente às chamadas redes de comunicação, né, onde, por exemplo, nós não temos mais, suponhamos, a figura do dinheiro físico. Né, o dinheiro ele é não tátil, o dinheiro ele é um dinheiro virtual que circula pelas grandes redes de comunicação. Essa é a chamada ideia do capitalismo informacional. Bom, então assim, né, com a questão do capitalismo comercial, nós temos que entender que, teoricamente, ele foi uma substituição ao digníssimo processo do feudalismo, com a busca, né, de novas colônias, a busca de novas frentes para você prospectar pedras preciosas, a questão, né, do uso da mão de obra escrava, a busca por especiarias nas Índias, tudo isso daí levou a um processo, né, que nós conhecemos como colonialismo. E aí, só enfatizando, é justamente nesse capitalismo comercial que nós vamos ter as colônias de exploração, que hoje são os chamados países periféricos, principalmente Ásia, América e África. A produção, né, de mercadorias era essencialmente artesanal, né, onde não havia uma produção industrializada. E aí, com isso, né, de forma lenta e gradual, manufaturas foram sendo introduzidas. Né, e aí a força humana, né, começou a fazer com que máquinas produzissem mais. E aí nós tivemos uma evolução nesse processo. E aí, quando nós temos uma evolução e as máquinas a vapor, principalmente, começam a substituir a força humana, aí a gente vai ter a questão do capitalismo industrial. Surge a primeira revolução industrial, no primeiro momento com o carvão, né, perdão, no primeiro momento com a lenha, depois com o carvão mineral. E aí a máquina a vapor, ela vai dar, vamos dizer assim, um novo gás ao processo capitalista, um novo gás ao processo de produção industrial. Você vai produzir excedentes, e esses excedentes, né, eles vão ser o grande chamativo dessa era, né, onde você vai ter, né, modos de produção que vão estar ascendendo. Né, um exemplo desse capitalismo industrial é o modo de produção fordista em larga escala, em esteiras de produção. E aí é quando nós vamos ter a indústria automobilística, a indústria da aviação, né, se desenvolvendo, né, e fazendo aí toda uma revolução que nós conhecemos, né, da chamada segunda revolução industrial. Né, o Henry Ford, né, diga-se de passagem, né, ele, aproveitando-se dos recursos da época, né, ele foi um visionário, né, inclusive, né, criando dentro do território brasileiro uma cidade chamada Fordlândia, né, que tinha como finalidade a prospecção do látex, né, para poder produzir a borracha dos seus veículos. E com a evolução dos meios de transporte, né, do telégrafo, do telefone, né, nós tivemos aí as nações, né, se desenvolvendo, né, produzindo, se industrializando, né, e aí essa industrialização massiva, principalmente América do Norte e território europeu, levou essas nações a um desenvolvimento econômico muito grande, pois essas nações altamente produtivas tornaram as nações não produtivas dependentes de tudo que saía de suas indústrias e automaticamente fornecedores, né, de matérias-primas e semi-elaborados.
E aí, quando nessa época, né, nós vamos começar a entender que grandes empresas, né, foram criadas, né, nós temos a British Petroleum, a Coca-Cola, a Exxon, né, a Fiat, a Mitsubishi, a Nestlé, a Siemens, né, que são empresas, né, que foram criadas antes mesmo da virada do século XX, né, empresas que se estruturaram, né, e que criaram uma base forte e que se tornaram, vamos dizer assim, né, na atualidade, grandes corporações, né, com um grande poder, né, de influência e de investimento em nações que queiram se desenvolver. E aí, né, nós vamos começar a entender que as ideias liberais elas vão permanecer. Né? Nós vamos começar a ver que ocorre uma diminuição da intervenção do Estado, né? Os donos dos meios de produção começam a diminuir o poder do Estado, e aí é quando essa diminuição do poder do Estado gera um crescimento, né? Teoricamente falando, como se fosse uma bolha. Né? Infelizmente, esse liberalismo que se deu dentro de um contexto do capitalismo industrial foi justamente um dos grandes problemas que gerou a chamada crise de 29. Né? Então, quando se vem a figura aí agora do capitalismo monopolista, aí é quando a gente está falando, né, vamos dizer assim, do chamado capitalismo financeiro. As empresas, né, preocupadas com o crash, né, que aconteceu em 29, né, de não haver uma regulamentação, né, econômica, essas empresas começam a se aliar, né, a bancos, começam a lançar no mercado de capitais as suas ações. E aí é quando nós vamos ter um desenvolvimento de novas formas de transporte, um desenvolvimento de novas formas, né, de produção energética. Nós vamos ter a questão, né, de telecomunicações avançadas. E aí, a partir da década de 70 e 80, né, toda uma revolução acontece, né, a chamada Revolução Técnico-Científica Informacional, ou Terceira Revolução Industrial, onde máquinas, né, de transporte se tornam muito mais representativas, né? Os meios de comunicação se tornam muito mais rápidos, e aí com isso, né, todo um novo contexto produtivo começa a surgir. E aí é quando esse capitalismo industrial ele se atrela, né, à economia, às finanças. Né? Quando você vai ter as bolsas de valores negociando as ações dessas empresas. E aí entra até mesmo nessa figura desse novo capitalismo, né, onde você vai ter o dinheiro circulando, só que agora na forma, né, vamos dizer assim, virtual. Né? E essa personificação capitalista é algo que nós vivenciamos. Vamos citar um exemplo? Nós tivemos aí há pouco tempo, né, a questão da chegada das chamadas criptomoedas, ou seja, foi-se a época em que uma moeda ela era tátil. Né? Hoje a moeda ela se tornou 100% virtual. Né? Isso fruto desse processo globalizado. E aí é quando essas nações elas vão disputar, elas vão brigar, né, entre si, mas é uma briga econômica, né, uma briga comercial, ou seja, quem produz mais, quem transporta mais, quem compra menos e vende mais, ou seja, você vai ter aí, né, máquinas, né, super graneleiros, super petroleiros, você vai ter aviões de grande porte transportando cada vez mais, né, e aí é a hora que isso tudo, né, se dá dentro de um contexto da chamada Terceira Revolução Industrial, onde, com um clique no seu smartphone, né, um clique no seu computador, você consegue comprar produtos no mundo todo. Né? Só relembrando isso, na década de 80, era algo, né, que estava, vamos dizer assim, ainda impensado, né, e que hoje faz parte de uma realidade, né, que é a chamada Terceira Revolução Industrial. Os avanços dos meios de transporte e dos meios de comunicação interligando o planeta, interligando nações. Só que, como já havia dito, da mesma forma que interliga, ela também exclui. Beleza, galera? E aí, para a gente finalizar, tem uma questãozinha do Enem, né, onde ele coloca o reverso de uma tendência histórica da assalariação do trabalho, né, e a socialização da produção predominante da era industrial. Nós temos uma nova organização social. Né? Agora, a administração é descentralizada, o trabalho é individualizado, ou seja, é um fenômeno recente, né, que muitos já devem ter ouvido, chamada uberização do trabalho. Essa uberização do trabalho
é aquela questão do seu trabalho autônomo, de você vender sua própria força de trabalho sem que você tenha um vínculo empregatício. E aí, só para a gente entender, aí ele coloca: as sociedades vivenciam uma mudança constante nas comunicações que afetam os processos produtivos. Nessa esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem, nada a ver, o aumento das formas de trabalho como solução em larga escala para o problema do desemprego, não, o avanço do trabalho flexível, da terceirização como resposta às demandas por inovações e com vistas à mobilidade dos investimentos. Esse é o gabarito, ou seja, nós hoje temos um enfraquecimento, né, das leis trabalhistas e uma autonomia maior, né, do trabalhador. Olha a letra D, da autonomização das máquinas e computadores, substituição de técnicos? Não, né? Você vai substituir mão de obra e não técnico e gestor. Um fortalecimento do diálogo entre operários e executivos? Também não. Então, o gabarito, né, ele foca aquela ideiazinha de uma uberização do trabalho, ou seja, aquele trabalho autônomo onde a pessoa não tem nenhuma garantia legal e que é uma realidade desse nosso novo mundo globalizado. Valeu, galera? Eu sou o professor Paulo. Essa foi a nossa aulinha de geografia. Se Deus quiser, até o nosso próximo encontro. Um abraço, galera.